Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Como prometido, nosso primeiro convidado, professor Adriano, professor aí da rede pública, Adriano Silva. Eu gosto de ser chamado Cássio Silva, mas o nosso sobrenome é Vicente da Silva. Cássio Vicente, Adriano Vicente. Mas aí a gente pega o final. E não é que a gente não goste, né, Adriano? Eu mesmo gosto do Vicente da Silva. Até acho que foi devido aos bullying na história, né? Nome de velho, é Vicente, ou seu Vicente. Verdade. É isso, no meu caso foi. Verdade, e até nosso... Nós tínhamos um tio chamado Vicente, né? Uhum. Quer dizer, tinha, né? Faleceu já. O tio Vicente faleceu, ele vendia quebra-queixo lá na cidade de Coruripe. Mas era criança, aquele tempo era bom, viu? O quebra-queixo do homem todinho, olha. Herdamos esse sobrenome do nosso coroa, nosso pai, Carlito, né? Carlito Vicente da Silva. Um homem incrível, um homem que formou aí 8 filhos. Cidadãos. 5 homens e 3 mulheres. E todos de coração bom. É uma coisa que a gente herdamos dele e vamos levar aí o resto da vida. Mas voltando aqui ao nosso tema principal, né, que é o nosso convidado aqui, professor Adriano, vai falar um pouquinho sobre ele, é claro, vai se apresentar e falar sobre ele e falar sobre a profissão maravilhosa que ele tem, que é educar as nossas crianças. É isso mesmo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse primeiro episódio, né, do podcast aí do meu mano Cássio Silva. Desejo muito sucesso. E falar em si da minha profissão é bastante gratificante, porque é algo que eu sempre sonhei para mim. Um dia me tornar professor. Quando eu era criança, eu me recordo bem que eu juntava ali uma galerinha de 4, 5 pessoas e eu conduzia aquelas aulas, né? Fazia ali o meu papel de professor. Então isso vem comigo desde cedo. Eu acho assim que a missão do professor, ela é nata. A gente já nasce com esse dom. Eu falo que é um dom você levar conhecimento para as pessoas hoje em dia, passar o seu conhecimento, você ter o prazer de formar, né? Formar ali cidadãos de bem. É muito gratificante. Então é um sonho meu que sempre me acompanhou, mas só no ano de 2014 foi que eu consegui aí ingressar. Já tinha tentado outras vezes, né? 2 vezes consecutivas e não tinha conseguido. Era ainda na época que era o PSS. E daí a gente só tinha um caminho que era em Maceió, né? Ou em Arapiraca. Não me recordo bem se em Arapiraca já tinha, só sei que eu optava sempre por Maceió. E na terceira vez, eu digo assim, que eu me dediquei bem mais. Nessa época eu já trabalhava no comércio. Então, meu tempo era naquela correria. Então, as horas vagas que eu tinha à noite, quando eu largava, ou até mesmo no meu horário de almoço, eu lembro que eu estudava ali a parte estrutural de uma redação, né? Eu estudava ali a questão da ortografia, a questão de toda a parte, que era a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e dali eu fui me interessando, né? Então, a parte da redação que tem um peso maior foi onde eu me dediquei mais. E trabalhando também outras questões de outras disciplinas e consegui, finalmente, em 2014, ingressar na minha graduação de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas. Então, para mim, é mais uma conquista, dentre outras, que eu me orgulho muito. É importante você comentar aqui sobre a sua batalha para você conseguir o seu sonho, porque quem estiver nos ouvindo vai saber que você é um exemplo, porque quando a gente sonha, basta correr atrás que dá certo. Todo sonho ele tem um objetivo, e você só alcança esse objetivo se você der o melhor de si, correr atrás para poder chegar lá. Então, quem estiver ouvindo, não desista dos teus sonhos. Meu brother aqui é um exemplo vivo, né? Uma pessoa batalhadeira que sempre conseguiu aquilo ali que ele almejou. É verdade. Tanto que eu, após terminar a minha graduação, a primeira de Ciências Biológicas, eu vi oportunidade, assim, na verdade, a área bem ampla da pedagogia. E isso me despertou também. Ensinar as crianças, né? Talvez isso venha comigo, porque eu sempre auxiliei meu filho, né? Que tem 9 anos de idade.
desde ele muito mais novo, eu venho vivenciando com ele a questão de levar conhecimento para ele, de estar ali dando um reforço, e aí, cadê a atividade da escola, vamos fazer, ensinando ele a ler também, hoje ele já lê fluente, já interpreta texto, não é me gabando porque é meu filho, mas ele é um excelente aluno, eu percebo isso, e ele tem esse interesse, ele tem esse gosto pelos estudos, e saber que eu tenho contribuído para isso é bastante satisfatório. Então, essa questão tanto da área da pedagogia ser uma área ampla, que eu venho observando em termos de concursos, que sempre há um número maior de vagas, né? Me despertou também essa curiosidade. Por que não fazer pedagogia, né? Já que eu tenho essa experiência com meu filho e vendo ali o progresso dele, para mim é muito bom. Então eu entrei, terminei esse ano e Deus é tão bom que no ano que eu terminei eu tive a oportunidade de ingressar também na educação infantil. Hoje eu trabalho com o público infantil, né, dando aula aí no quarto ano, que são na faixa etária de 9 anos de idade, 9 a 10 anos. No caso, Adriano, você tem duas graduações, não é isso? Duas graduações. Legal, legal. A gente fazer o que gosta é muito gratificante. E eu percebo que ao falar da profissão, você demonstra ter muito carinho pelo que exerce. E isso de fato, é muito importante. É muito importante porque quando a gente faz aquilo que gosta, não é trabalho trabalhar. Quando você chega num lugar para ser atendido por uma pessoa, por um profissional que ama fazer aquilo que faz, você nota a diferença. A diferença de quando você chega num local para ser atendido, uma pessoa que está ali só pelo salário, uma pessoa que vai trabalhar de manhã rezando para dar hora de voltar para trás. Isso é triste. Isso é triste para quem chega, para quem vai ser atendido, como é triste para a própria pessoa, que não é feliz ali com o trabalho que se tem. Então isso é muito importante a gente batalhar e correr atrás para conseguir fazer aquilo que de fato, Né? que de fato ama. Feito, fazer bem feito. Verdade. Então isso é muito importante. É verdade, você chegou aí em um ponto que realmente é bastante pertinente a gente falar, né? Falar daquilo que a gente gosta. Fazer o que gosta, ele é bastante prazeroso. Não é um trabalho em si, mas é uma satisfação. Satisfação grande a gente fazer o que gosta. E a gente nota a diferença, né? Na labuta do dia a dia, no atendimento, a gente vê na expressão facial, a gente vê no acolhimento. E isso é bom. É uma coisa que me despertou bastante assim o interesse que eu vejo a contribuição, eu vejo quanto que eu tenho contribuído, eu vejo o retorno das crianças, eu vejo ela progredindo e também eu tenho um feedback delas, né? Aquele carinho, aquele acolhimento quando a gente chega na escola, eles têm sempre um amor genuíno para conosco. Verdade, Adriano. Você falando aí, eu lembrei ontem, né? Fui na padaria e tinha uma galeguinha, uma pequenininha, aparentava ter seus 9 anos de idade, mais ou menos. Camila, minha aluna. Pronto, então, aí ela olhou pra mim, aí viu, aí disse, ei, você é irmão, né? Você é irmão aí do professor Adriano. Eu disse, sou. Aí disse, vocês se parecem. Você é guarda municipal, né? Eu O disse, pessoal sempre acha que a gente somos gêmeos, na verdade. cara, da hora. É muito bom. Muito gratificante. Você percebe, né, no tratado, na maneira que ela fala. Então isso contribui muito. É uma profissão bastante boa, porque você leva conhecimento, você fazer parte de todo o processo da vida de alguém. Isso é bastante relevante, né? Tendo também que os pais também devem contribuir bastante para que isso venha a fluir. Né? Verdade, verdade. E hoje em dia a gente vê muito isso, que tem alguns pais, né, que gostam de delegar essa função para a escola, para o professor. Sabemos que não é assim, sabemos que temos que ter consciência de que a criança ela vai para a escola para aprender o que realmente importa. Português, matemática, enfim, todas as matérias que vai contribuir para o seu futuro profissional. Porém, para o seu caráter, como pessoa, como cidadão, que tem que educá-la a esses modos em casa, é os pais. Concordo. Inclusive, esse dia eu estava debatendo com um colega meu,
né, colega de graduação, de faculdade, e ele falava sobre essa questão dos pais que precisa se impor na questão da educação dos filhos, né? Porque a nossa missão enquanto educador é passar o conhecimento para eles, é agregar valores, né? Fazer com que ele venha tornar cidadãos de bem, fazer com que ele venha adquirir conhecimento e levar para a sua vida. E essa questão aí da indisciplina, né, é uma questão que tem que ser resolvida dentro de casa, com as famílias, né? Então é muito importante esse papel para que os pais venham estar aí mudando, né? Mudando a educação dos filhos. Verdade, Adriano. Uma coisa que é muito importante também, a gente tem que. É importante salientar aqui que tem alguns pais que deixam o filho muito solto. Questão de liberdade no telefone, liberdade nas redes sociais. Sabemos que, infelizmente, esse é um mundo muito bom. A internet é um mundo legal. É, o mundo virtual tem muitas coisas, né? Boas, mas também, né? Positivo, tem muitas coisas boas, porém a gente sabe, né? A gente sabe que muitas pessoas com pensamento ruim, pessoas que só sabem fazer coisas ruins, infelizmente também dominam essa área. Então, quando você vê uma pessoa com um perfil não muito aceitável pela sociedade, tentando exemplar os nossos filhos, isso é preocupante. Então, eu falo isso pelo fato das redes sociais, né, ser livre. E a partir do momento que você dá o telefone para o seu filho e não tem aquele controle, ele passa a ver conteúdos inadequados, isso vai contribuir, de fato, para o seu crescimento, para o seu caráter. Então, aqui a gente deixa um recado muito importante para os pais. Eduque seus filhos e tenha controle no que ele tem acesso. Isso é verdade. Fiscalizar mais, gente, faz parte aí da vida. Não deixa o seu filho tão disperso, tão solto, tão à vontade nas redes sociais, é como o meu brother falou, né? É um campo que tem de tudo. A gente nunca sabe quem está por trás de uma câmera, na verdade. Então a gente precisa ter todo esse controle e também fazer parte da vida escolar dos filhos. Acompanha como é que está aí as suas atividades, veja o caderno, acompanha, ajuda eles na atividade de casa. Então tudo isso, quando se trabalha em parceria, né, escola, família, as coisas fluem bastante. Lembrando que você tem 2 graduações, né, Adriano? 2 graduações. Quais são as graduações? Ciências Biológicas pela Universidade Federal, né, de Alagoas, UFAL, e o NOPAR, que é a área da pedagogia. Meu brother, ele ingressou na faculdade através do ensino público. Então, aquela ideia de que eu não consigo fazer uma faculdade pelo ensino público, ela tem que ser jogada fora. Porque tudo é o que eu falo. Tudo aquilo que você quer, que você corre atrás, você consegue. Tá? Então, se você, e nunca é tarde demais. Se eu não me engano, já estava casado, né, Luriano? Já estava casado. Casei em 2010, né? E eu ingressei em 2013, né? Eu fiz o PSS. Na verdade, 2013, perdão, não era PSS mais. PSS é nos anos anteriores que eu estava tentando. Eu tentei por 3 vezes consecutivas, na época ainda que era PSS, mas quando eu consegui já não era mais PSS, era o Enem. Foi quando eu me dediquei na redação, estudei bastante, mesmo na labuta do comércio onde eu trabalhava, mas eu tirava um tempinho, reservava um tempinho, porque é como ele falou, e eu tenho sempre isso comigo, quando a gente quer, a gente tem que ser persistente, tem que arrumar meios, não desculpas, tá? Então, a gente não se acomodar com a situação, tá ruim, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? Né? O que é que eu posso fazer aí para que eu possa estar mudando a minha situação? Então, eu ouvia na minha hora extra, quando eu largava, ia dormir tarde na noite, eu estudando ali português, né, sinais de pontuação, gramática, toda a parte gramatical e principalmente a redação e outras disciplinas afins. Então eu busquei, né, não foi algo, o Enem, quem faz o Enem sabe como é. Se você estiver despreparado, você infelizmente vai ficar de fora, porque o enunciado das questões é bem complexas.
você tem que ter um estudo bem adquirido, né? Um estudo prévio para saber contornar ali e lidar cada casquinha de banana que tem no enunciado das questões. Então eu me preparei. Então é isso que eu passo por meus seguidores. Tenho aí bastante redes sociais, né? Tenho no TikTok 22 mil pessoas. Tenho no Instagram 3.370. E no Face é a rede social que eu tenho menos. Tenho 2.270 e pouco. Por enquanto, então, né? Por enquanto, né? Tomara que cresça mais. Então é isso que eu digo sempre a eles. Eu levo sempre frases motivacionais para que as pessoas possam ver em mim, ou se espelhar, né? Uma pessoa que talvez ainda não conquistou tudo que almeja, mas que nunca desiste. Está sempre renovando, está sempre ali com autoestima, está ali descontraindo, está ali buscando dar o seu melhor. É esse espírito que temos que manter dentro da gente.